Olhem para aquele homem. Ele vivia onde mesmo? Ele vivia no cemitério. Mas quem é que normalmente vive no cemitério? Diz para a minha igreja. Ah, os mortos vivem no cemitério? É isso mesmo que eu ouvi? Os mortos vivem no cemitério, não? Sim ou não? Gente do céu, achei que eu estava na igreja errada aqui. Ele vivia no cemitério. Os mortos não vivem no cemitério, amém? Não, glória a Deus. Os mortos estão mortos no cemitério. Mas ele vivia no cemitério. Notem, de tudo que nós encontramos na Bíblia, das características desse homem, mostram que ele estava na condição mais deplorável que qualquer ser humano jamais poderia estar. Ele vivia num cemitério, de acordo com a lei, impuro. Ele estava circundado por porcos, e aqueles que estavam com porcos ou tocavam em porcos, eles também eram impuros. Ele estava coberto de sangue, aqueles que tocavam em sangue, de acordo com a lei, impuros. Possuído de demônios, e nu. Impuro, 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 impuro. O mais perdido de toda a humanidade. Sabe que, graças a Deus, os mortos não vivem em cemitérios, mas eu tive a curiosidade de ir no Google, e eu coloquei lá no Google, pessoas vivendo em um cemitério. Não mortos, tá bem? Pessoas vivendo em um cemitério. Eu descobri 2 cemitérios. Um fica na cidade do Cairo, onde tem assim uma comunidade enorme vivendo em um cemitério. E um outro cemitério na cidade de Navotas, nas Filipinas. E esse aqui é o cemitério da cidade de Navotas, nas Filipinas. Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem. Imaginem que nesse cemitério vivem cerca de 20 mil pessoas. Quantas pessoas vivem? Cerca de 20 mil. Aqui está o cemitério de Navotas, nas Filipinas, e esta é a condição onde eles vivem. Sepulcros abertos, restos de mortos. Essa senhora, ela diz assim: meu nome é Virgínia de la Cruz, eu vivo aqui desde 1986, tenho também meus filhos, 3 deles também têm seus filhos, e a maior parte deles vive aqui, tem suas casas onde? Aqui, eles constroem determinados tipos de barracos sobre os sepulcros. Imagina você dormir sobre um sepulcro, acordar sobre um sepulcro, ter os seus filhos ali, comer ali, e assim eles vivem. As crianças, por exemplo, as crianças, elas dizem que não têm medo de fantasmas, elas só têm medo de cair. Eles não têm medo de fantasma. Quando eu estudei sobre esse cemitério, eu vi aqui estavam sepultando uma menina de 17 anos. E eles estão ali à mesa, jogando cartas. É como se a morte fosse algo tão comum para eles. Imagine você criar os teus filhos numa condição como esta. O menino brincando na água. Água de lixo, água de fluido de corpos de mortos. Já pensou? Eu encontrei esse vídeo documentário, eu quero compartilhar com você nesse momento. Você enxergar e ver a realidade do que é viver em um cemitério. Imagine criar seus filhos ali. Que sonhos você teria para a sua vida? Qual seria o futuro que você almejaria vivendo num local como esse? 20 mil, cerca de 20 mil pessoas. Aqueles que estão acima e os que estão abaixo. Essa é uma vista de cima do cemitério, para você ter uma ideia. Ali eles acordam, dormem, brincam. Qual é o seu sentimento ao olhar imagens como essas? Meu Deus.
Mas eles brincam ali. Dinheiro não é tudo, diz a camiseta do garoto. Eles se divertem. Se divertem ou não se divertem? Você consegue entender isso? Como em meio a tanto sofrimento, tanta dor, ainda conseguir se divertir, pular, brincar, correr, se alegrar no meio da morte. A realidade da morte nunca é tão presente, tão vívida quanto nestas circunstâncias. Você consegue imaginar viver numa situação como essa? Criar o seu filho, os seus filhos ali. Querida igreja, olha para mim em nome de Jesus. Essa história bíblica que mostra um Deus enviando o seu filho para cruzar o mar da Galileia, para salvar um homem completamente perdido. Ela é uma mera ilustração de um Deus que enviou o seu Filho para atravessar o cosmos e vir a este mundo para salvar uma humanidade perdida. Sabe por quê? Porque aquele homem representa toda a humanidade. Nenhum ser humano em toda a história jamais esteve numa condição tão triste, tão deplorável, tão desesperançada, sem esperança quanto aquele homem. Não é verdade? É um Cristo que cruza 10 quilômetros para salvar aquele homem, representa um Cristo que cruza o cosmos para vir salvar a você e a mim. Este mundo em que nós vivemos é o cemitério. Ou não é verdade? Estamos ou não estamos cercados de mortes por todos os lados? Sim ou não? De morte, sangue, sofrimento, dor. Só que a gente ainda acha bonito e corre, brinca nesse mundo e tudo mais. Ou não é verdade? Sabe qual é o pensamento que me veio à mente quando eu assisti isso e vi essa ligação? Eu pensei assim, como é que será que os anjos de Deus se sentem ao olhar para nós e vendo a forma como nós vivemos nesse mundo? Você consegue entender o que eu quero dizer? Faz uma analogia do sentimento que você teve ao olhar para eles, vivendo nessa condição. Agora imagine o sentimento que os anjos do céu têm ao olhar para a nossa condição. E pensa assim, como é que eles podem ser felizes nesse mundo? Como é que eles podem ainda buscar coisas nesse mundo? Aquele homem representa o pior da humanidade. No livro de Lucas, como eu mencionei, diz que quando Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que há muito não se vestia e não habitava em casa alguma, porém ele vivia nos sepulcros. Aquele homem andava nu. A pergunta que eu faço é: o que representa essa nudez desse homem? Na Bíblia nós encontramos 3 modelos de nudez. Nós temos este homem que está nu. Eu pergunto, este homem nu tinha vergonha de estar ou andar nu? Sim ou não? É lógico que não. Ele foi tão longe dos caminhos de Deus, tão possuído de demônios, que não tinha mais vergonha alguma. Agora, quando eu vou lá para o Éden, Jardim do Éden, antes da queda, havia um casal nu, havia ou não havia? Eles tinham vergonha? Também não. Mas uns não tinham vergonha porque eles estavam tão perto de Deus, e o outro não tinha vergonha porque ele estava tão longe de Deus. E eu olho para aquele casal nu, sem ter do que se envergonhar. Eu fico pensando em um homem que pode estar diante da sua esposa completamente nu, sem ter vergonha. Eu não estou falando de nudez física, eu estou falando de nudez da alma. Tudo que você pensa, todo olhar que você lança,
todo site que você visita, todo encontro que você marca, todo pensamento que você nutre, você conseguir colocar isso diante da pessoa amada da sua vida, sem ter por que se envergonhar. Eu fico imaginando uma esposa que pode fazer o mesmo com o seu esposo. Tudo que você pensa, todos os teus sofrimentos, todas as fraquezas, colocar diante do teu esposo sem ter vergonha. Eu fico pensando em filhos podendo abrir o coração diante dos seus pais, sem ter do que se envergonhar ou por que se envergonhar. Pais diante dos filhos. Este homem representa uma nudez da humanidade perdida. E quando eu vou para o livro do Apocalipse, eu vejo um outro grupo, que a testemunha fiel e verdadeira, Cristo Jesus, diz que também está nua. Só que ela pensa que é rica e abastada, que nada tem falta. E ele diz assim: não passas de um pobre, miserável, cego e nu. Meu Deus. Estão tão cheios de auto-religião que estão perdidos.